Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação de receber, de conviver no programa de hoje com Márcio Bellini. Márcio, boa tarde. Boa tarde, senhor Afonso Moreira. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite que foi feito, agradecer à Fundação Casas André Luiz e ao Centro Espírita Casa do Caminho Santana também, que editou os livros, e por esse espaço, né, de nós podermos conversar hoje sobre essa mediunidade de efeitos físicos, sobre o Carmine Mirabelli. Então, muita gratidão. Muito bem, no programa de hoje nós vamos focalizar a religião do médium Mirabelli, que tinha uma religião própria, um culto próprio. Ele tinha a sua própria crença criada por ele mesmo e tinha os adoradores que o seguiam, que não tomavam nenhuma decisão em sua vida sem antes consultá-lo. Nós convidamos para falar, responder as nossas perguntas, falar um pouquinho sobre o médium Carmine Mirabelli, o nosso irmão Márcio Bellini, que está conosco. Ele tem 51 anos, nasceu em São Paulo, no bairro do Brás. É um dos fundadores do Centro Espírita Casa do Caminho de Santana, fundada em 1999, e também do Centro Espírita Lar de Maria de Nazaré, fundado em 2020, do qual ele hoje é presidente. Ele foi organizador do livro Coleção Mirabelli, editado em 3 volumes. É formado em análise de sistemas e programação, profissão que exerce desde o ano de 2000. Nosso muito obrigado à presença dele aqui. Ele é responsável pela edição destes livros, que eu vou mostrar aqui. Coleção Mirabelli, volume 1º, Mensagens do Além, as psicografias de Mirabelli, Honra ao Mérito, sobre uma vitória perante a justiça. Esse é o 1º volume. O 2º volume, Prodígios da Biopsíquica, obtidos com o médium Mirabelli, Martírios e Acrisolamento do médium Mirabelli, o aspecto internacional da carreira de Mirabelli, que é o 2º volume que está aqui, nesse instante, em minhas mãos. E também, por último, da coleção Mirabelli, 3º volume, Mirabelli, as sessões de materialização de um dos maiores médiuns de efeitos físicos do mundo. Está aqui a capa. Esse é o 3º volume da coleção, os quais nós tivemos a produção do programa, nós tivemos a oportunidade de ler e recebemos sugestões de trazer aqui. É importante saber disso, viu, Márcio? Pessoas que conhecem o seu trabalho, que frequentam lá o Centro Espírita Casa do Caminho, embora o Mirabelli não fosse espírita, mas era dotado de uma mediunidade extremamente avultada, por assim dizer. E o nosso companheiro Márcio Bellini foi o responsável pela edição desses 3 volumes, a propósito do médium Mirabelli. Nós estamos aqui, estamos aqui próximos trabalhando em home office, próximos da Rua Voluntário da Pátria, Márcio, onde tudo começou, você já sabe. Hoje, no lugar onde existia o Instituto de Biopsíquica do Mirabelli, hoje há uma gigantesca construção de uma grande faculdade. Ele ficou na lembrança, e é o que nós pretendemos na tarde de hoje, dar uma espanada na memória de Mirabelli, do médium, que era, apesar do nome, Carmine Mirabelli. Depois ele passou a se chamar Carlos, mudou o nome. Ele não era italiano, ele era brasileiro, ele era paulista. Em primeiro lugar,
Márcio, tem muitas perguntas aqui, então você vai ter que ser inspirado pela condensação. Em primeiro lugar, Márcio, quem foi Carmine Mirabelli? Você poderia, para quem não o conheceu, ou para quem ouviu falar, contar um pouquinho sobre a sua biografia? Sim, Mirabelli, ele, como você disse, brasileiro, filho de pais protestantes, e ele foi dotado de uma publicidade muito grande por conta da sua mediunidade de efeitos físicos. Era um médium com um grande poder, uma grande quantidade de doação de ectoplasma. Ele tinha realmente um potencial absurdo nesse quesito, na doação de ectoplasma. E essa mediunidade que ele tinha, ele não, como você disse já, ele não se tornou espírita, né? Ele não tinha religião, ele era católico, ele era espiritualista, ele era um universalista. E assim, resumindo, o que deu notoriedade a ele é que os efeitos físicos dele ocorriam sem muito controle no início, à luz do dia, no trabalho, e eram efeitos físicos que chamavam a atenção. E foram parar nos jornais, né? E isso causou muito celeuma na própria sociedade paulista e com tudo aquilo que nós podemos imaginar, né? Então essa foi a grande questão dele, foi a mediunidade de efeitos físicos. Efeitos físicos, ele, por vezes, o local onde ele visitava, é importante colocar, Márcio, que ele tinha a sua própria religião, sua própria crença, como você bem colocou, ele tinha um altar na própria casa, onde várias imagens estavam distribuídas, imagens que ele recebia de presente, ele colocava ali, enfim, era uma criatura, no aspecto religioso, bastante eclético, mas ele foi cercado de espíritas que procuraram respostas, comprovação daquela mediunidade. A pergunta aqui é a seguinte: Mirabelli possuía grandes capacidades mediúnicas, porém a parapsicologia diz que tais fenômenos são frutos da própria mente das pessoas. Mirabelli se considerava médium ou parapsicólogo? Qual a visão que ele próprio possuía das suas capacidades mediúnicas, Márcio? Ele tinha o conhecimento de que ele era médium. Ele via espíritos frequentemente, ele tinha como guia o próprio pai, que havia desencarnado, né, claro, o senhor Luiz, e era um dos guias dele. Então ele via espíritos, ele tinha conhecimento da obra de Allan Kardec, ele às vezes se envolvia no meio espírita, mas nunca realmente trabalhou numa casa espírita, num centro. Então ele tinha realmente consciência da sua mediunidade, via espíritos, e assim, aproveito até para colocar rapidamente que a primeira obra que o senhor mostrou é uma obra que tem quase 50 mensagens psicografadas, que é um lado que não se conhece muito do Mirabelli. E o interessante é que, embora ele não se assumisse espírita, ele era universalista, mas nessas mensagens psicografadas você vê o cunho das mensagens espíritas. São mensagens que enaltecem muito a obra de Allan Kardec e tem uma consciência espírita assim que não deixa nada a desejar o meio espírita. As mensagens dos espíritos, né? Muito bem. Eu tive a oportunidade de ler algumas e, se for possível, eu quero fazer o comentário. Mas nós queremos ouvir você e não o entrevistador. O entrevistador, o Afonso, está para instigar a questão. O que os espíritas da época diziam sobre Mirabelli e seus fenômenos mediúnicos? Como era visto e interpretado pela comunidade espírita daquela época? Porque ele não frequentava centro. As coisas aconteciam à revelia dele onde ele estava. Como quem trabalha na escola de educação mediúnica e trabalha na desobsessão, a gente sabe que a fenomenologia tem que ter lugar para acontecer
senão ela dá razão às vezes, tremendas confusões. E isso aconteceu várias vezes com Mirabelli. Comenta isso aí, Márcio. Isso é interessante. Quando começou a mediunidade do Mirabelli, ele tinha alguns amigos espíritas também, e outros que não eram. E tinha amigos só interessados na parte científica, na ciência metapsíquica, por exemplo, né, como era chamada, que foi criada pelo Charles Richer, que estuda os fenômenos sem a conotação religiosa, por exemplo, sem afirmar que é espírito, que não é. Mas, enfim, como ele tinha alguns amigos espíritas, existem curiosidades, por exemplo, falar tudo muito rápido, mas o Mirabelli esteve presente na fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1926, quando se formou o primeiro corpo dele, o primeiro conselho, a primeira diretoria da federação, e o vice-presidente eleito era amigo do Mirabelli, então levou ele lá. Mas o projeto não deu muita continuidade e foi reativado 10 anos depois, como é a data de fundação da federação em 36. Então ele estava envolvido um pouco, porém a sua mediunidade, ela muitas vezes era descontrolada, né? O Mirabelli dormia de luz acesa. Quando ele apagava as luzes, ele sofria agressão dos espíritos. Então, assim, o meio espírita o considerava muitas vezes um médium descontrolado, um médium desequilibrado, que atraía espíritos que se valiam do ectoplasma dele para agredi-lo. E então havia, muitas vezes, o Mirabelli ia na casa de pessoas, mesmo no espiritismo, por exemplo, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, e a Federação Espírita Brasileira tinha sede lá na época. E ele ia de casa em casa e aconteciam quebras de copo, de vidro, e era um horror, assim. Então, o meio espírita tinha dúvidas, né, sobre a mediunidade dele, se era uma mediunidade real, se era uma mediunidade muito atrapalhada, desequilibrada. Então havia assim uma história muito grande em relação a tudo isso, né? Mas havia um medo. O Carlos Embaçaí publicou muitos artigos no Reformador e ele Bem descreve lembrado, muita coisa boa sobre bem isso. lembrado. Inclusive, na leitura dos livros, nos livros publicados por seu intermédio, ele vai até a casa do Embaçaí de surpresa, sem que nada tivesse sido planejado. Ele vai levado por... Você me permite colocar aqui? Claro, você ajuda. O Embaçaí é alguém que... O velho Embaçaí e o filho são criaturas do meu coração, do nosso coração aqui. E ele chega na casa do velho Embaçaí, velho no sentido do senhor idoso, que para não confundir com o filho de agora. E começa a acontecer o pior possível, é prato voando, é louça, é garrafa. A esposa do Embaçaí diz, pelo amor de Deus, manda esse homem embora daqui, ele nunca mais volte aqui. Então, realmente, eu estou querendo fazer essa colocação, Sim. acrescentar o nosso testemunho, porque é inegável que, por intermédio dele, ocorreram fenômenos de mediunidade física, de efeitos físicos, que aconteciam à revelia dele em qualquer lugar onde ele estivesse. Em hotéis, inclusive, onde estavam celebrando um jantar, qualquer coisa, em homenagem a ele, o bicho começava a pegar e os espíritos começavam a querer destruir tudo. Mas não quero perder o seu testemunho, meu caro, e aproveito nesse instante, Márcio, para dizer o seguinte, eu queria parabenizar você por esse trabalho da publicação dos livros, porque ao mesmo tempo que você coloca a ciência, a religião, a filosofia, através de obras assim exemplares, você também coloca a questão que houve, as considerações a propósito da charlatanice, de coisas que foram inventadas pelo Mirabelli, que de forma alguma eram efeitos mediúnicos, eram, na verdade, efeitos provocados por ele, porque ele próprio ele mostrava o efeito material, físico, como ele dizia, como nós dizemos no Espiritismo,
o efeito físico, e ele mostrava como poderia fazer aquilo ali pela prestidigitação, pelas ciências mágicas, né? Mas, enfim, a obra que você publicou é bastante extensa, bastante completa e isenta. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como é que você teve essa ideia de publicar esses livros? Qual foi a motivação? A motivação foi que na década de 90, por exemplo, quando eu comecei, né, quando eu me tornei espírita, havia um livro apenas sobre o Mirabelli, que é um livro do Paliano Júnior, e, e foi o livro que eu conheci, me interessei muito, mas ele tinha um foco nas sessões de materialização de efeitos físicos. E era a única coisa que havia para a nossa geração, né, dessa época de 90. Havia também um site de um espiritualista, Philippe Van Putten, que está até hoje no ar, também muito rico de informações, de fotos, de pesquisa. E assim, no convívio com pessoas espíritas, né, com uma senhora, Dona Matilde Camargo, que deu aula nas casas do André Luiz, que teve uma grande participação também na Casa do Caminho, ela me apresentou um livro antigo, que era da mãe dela, imagina. Ela já tinha uma certa idade, a mãe, então, era da época, né? E um livro grosso, enorme, cheio de psicografias do Mirabelli. E esse foi o princípio, a motivação, porque eu nem fazia ideia que ele tinha psicografias, né? Não estava isso no mercado do livro, não estava disponível essa informação. E havia lá um livro grosso, Afonso, umas 50 mensagens, e mensagens assim, cada uma de 5 a 10 páginas. Então, era um livro enorme, e a partir daí que nós fomos a ideia de republicar, de trazer essas informações para o meio atual. Muito bem. Então você se apaixonou por esse efeito físico, esse efeito intelectual, independentemente do Mirabelli ser espírita ou não ser espírita. É importante que a gente faça essa colocação, meu caro Márcio Bellini, porque as pessoas acreditam que a mediunidade é só no espiritismo. Mediunidade é orgânica, ela é própria do ser humano, está presente em todas as religiões. Eu mesmo escrevi um livro que quero encaminhar a você como presente do coração, sobre Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, que trata da mediunidade do Frei Galvão. A história dele, com os feitos mediúnicos dele, explicados à luz do Espiritismo. Mas vamos lá. Maravilha, eu agradeço. Só uma parte, já que você citou, eu acabei de ler um livro sobre... tem o Manuel da Nóbrega. Qual que era o parceiro do Manuel da Nóbrega? A Anchieta. Anchieta, Padre Anchieta. Isso. E é incrível a mediunidade do José de Anchieta. Não sei se você já leu ou teve a oportunidade, ele lembra muito o Chico Xavier, na mediunidade, no amor. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que se trata de uma reencarnação, mas é espetacular. Pois é. Mas aí já é outro capítulo, né? Muito, muito importante a sua colocação. Eu tenho algumas questões aí para debater com você em particular, ou aqui no programa depois, se for o caso. Agora, vamos lá, Márcio. Aperta o cinto aí que agora vai decolar. O neto do Mirabelli, Carmine Mirabelli, médium de efeitos físicos e intelectuais, ele desencarnou em 1950, é isso, Márcio? Sim, 50 ou 51? Acho que foi 51. 51. O neto do Mirabelli cogitou que seu avô não era uma pessoa perfeita e possuía diversos defeitos. Que tipo de defeitos ele estava se referindo? Haveria a possibilidade de Mirabelli ser um embusteiro em busca de fama e popularidade, assim como diversos falsos médiuns que já passaram pela história brasileira? A questão é delicada, meu caro Márcio, mas é que você está presente por indicação daqueles que mandaram e-mails para nós. Aproveito aí para
carimbar o meu e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nosso programa está sendo gravado e, portanto, não tem a intervenção direta dos ouvintes e telespectadores. Mas, por intermédio dos e-mails, eu recebo sugestões. Leva o Márcio lá para ele falar do Mirabelli. Vou levar. E mandaram perguntas aqui. Você também pode fazer a mesma coisa. Indique quem gostaria de ver entrevistado no programa Conviver. Aproveita, manda críticas, sugestões e comentários. A palavra é sua, Márcio. Muito bem. O neto do Mirabelli, que você se refere, eu entrevistei, tive a oportunidade de ir à casa dele em Jundiaí, e ele trabalha, curiosamente, como cover do Frank Sinatra. Se apresenta em televisão, já foi no Faustão, é muito interessante, muito talentoso. E ele é um apaixonado pelo avô, tá? Dele, realmente, ele coloca o médium Mirabelli lá em cima, ele realmente é apaixonado, ele é neto do Mirabelli, filho do primeiro filho do Mirabelli, um que acompanhou ele toda a vida, né? Que o Mirabelli teve 4 filhos. Então, a questão é que o Mirabelli, ele teve atestada a sua mediunidade como verdadeira, seus fenômenos, embora houve muita polêmica, muita acusação. Existe a foto da levitação, que é um capítulo à parte, mas o Mirabelli realmente, nós notamos que ele se deixava levar ele gostava, né? Aparentemente ele adorava a fama, o nome dele, pelo menos é o que se verifica, porque ele, no mínimo, ele permitia que que os amigos dele escrevessem biografias, colocando ele como um grande médium, e esse tipo de coisa que nós sabemos quanto é perigosa na mediunidade, né? A questão da vaidade. Embora eu acredito que o Mirabelli, assim, ele foi muito missionário, foi muito doado a mostrar a espiritualidade, a comunicação com os espíritos. Ele se doou muito na sua vida, né? Na caridade também. Mas houve sim esses episódios, houveram episódios que ele começou a cobrar, né? No final da vida dele. Eu não sei como que você está conduzindo as perguntas, eu não quero adiantar as coisas, né? Não, vai em frente. Mas realmente tudo isso que você falou é verdade. Ele foi preso no final da vida, né? No último ano da existência dele, ele foi preso. Foram aumentando as acusações, ele esteve no tribunal várias vezes, por muitas vezes ele se livrou, né? Ele conseguiu ser absolvido. A primeira no início da mediunidade, quando ele tinha uma casa de caridade que ele simplesmente fluidificava águas, atendia doentes, tudo de graça, em Santos. E a partir daí, essa foi a primeira vez que ele já foi levado aos tribunais, acusado de exercício ilegal da medicina, né? Foi a primeira, mas isso foi ao longo da vida dele, até que no final ele foi realmente condenado. Muito bem. Olha, Márcio, você estava falando, eu estava aqui refletindo sobre as suas palavras. As irmãs Fox, que você é expositor espírita, você conhece, Uhum. Eusápia Paladino, médium investigada exaustivamente por cientistas aí da paranormalidade, tanto a Eusápia Paladino como as irmãs Fox, em determinado momento, começaram a explorar a própria mediunidade, e o que a gente percebe é que os espíritos se afastam e deixam os médiums falando sozinho. E tanto as irmãs Fox como Eusápia Paladino apelaram para a charlatanice para continuar no ar. Então tem um médium antes da charlatanice e depois da charlatanice. Eu queria que você comentasse aquela investigação que você coloca muito bem num dos livros, do Correio Paulistano. O Correio Paulistano vai atrás do Mirabelli, persegue o Mirabelli, cerca o Mirabelli, e um dos editores ali consegue copiar o que ele fazia, aquela garrafa, os 2 copos que caíam, enfim, a garrafa que se movimentava, e isso aí vira assim uma verdadeira coqueluche aí, os outros jornais copiando também, reproduzindo o Correio Paulistano. Comenta isso aí, porque eu acho que é importante nesse instante.
Então, quando o Mirabelli começou a aparecer a mediunidade dele, ele trabalhava numa loja de sapatos, né? E diz a lenda, diz as informações que os sapatos nas prateleiras eles pulavam sozinhos. E isso foi aos jornais. Então, o Correio Paulistano realmente ele convidou o Mirabelli a se apresentar ali. Começou a fazer uma biografia dele, algumas reportagens, e ele se apresentou. Eles gostaram, falaram bem, mas passou um pouco de tempo. Eles convidaram o Mirabelli ao que eles chamaram de rap, né, um desafio público. Como o Mirabelli aparecia muito nos jornais com a mediunidade, eles começaram a desafiar o Mirabelli a ir na redação do jornal novamente, com um monte de testemunhas, e provar que a mediunidade de efeitos físicos era verdadeira. Então eles fizeram uma sessão assim, publicada no jornal, anunciada, que todo mundo ficou sabendo, tinha milhares de pessoas na praça ali no dia, uma confusão, gente lá dentro da sede do jornal fumando, né? E o Mirabelli lá no meio tendo que fazer fenômenos de efeitos físicos acontecerem. Bom, o resultado disso foi um tremendo fracasso. Mirabelli não produziu um fenômeno sequer. Repetiram, acho que mais umas 4, 5 sessões, né? Que está tudo documentado no livro. E foi um fiasco. Ele não conseguiu apresentar nada. Aí ele saiu desmoralizado, porque isso foi uma campanha pública. E aí, a partir daí, eles começaram a publicar, se eu não me engano, acho que por um mês inteiro, o que se chamou da campanha anti-Mirabelli, na qual eles falavam, cada dia publicavam uma matéria mostrando que ele era um charlatão, que nada disso ocorria. E, inclusive, um redator do jornal, ele conseguia reproduzir o que ele chamava de truque do Mirabelli. Ou seja, ele colocava uma cera na ponta do dedo e amarrava numa garrafa. E um fio de cera que se tornava invisível à luz do dia. Então ele movimentava essas garrafas querendo reproduzir como um efeito físico, né? Como se o médium utilizasse pelotes de cera, de fio, para movimentar os objetos e que isso não teria nada a ver com mediunidade de fato, né? Então foi uma campanha que arrasou com ele, né? Acabou com ele. Imagina a situação dele, novo, despontando para a vida pública e tido como um charlatão. No entanto, ele deu a volta por cima. Em 1930, que é assinalado, ele é fotografado ao lado de Washington Luiz, o então presidente do Brasil, que vai ser deposto pela junta militar. E a gente percebe assim, que o Mirabelli ele tinha uma penetração muito grande nos meios políticos, sociais, enfim, na alta sociedade, na inteligência, não é? Como se costuma dizer, paulista, paulistana daquela época, e ele também ia para outros lugares, onde ele realizava os seus efeitos. Ele era respeitado e consultado por essas pessoas importantes, que muitas vezes não faziam nada antes de conversar com ele. Então a gente precisa colocar isso para ter uma ideia do que ele representou naquela época. Agora é o seguinte, Márcio, durante a sua pesquisa sobre o trabalho desse grande médium, houve algum fato ou situação que muito lhe chamou a atenção, em especial? Você podia contar para nós, dividir conosco essa surpresa, essa emoção? Tomando ainda a pergunta anterior, seu comentário, o Mirabelli ele pertencia ao PRP, Partido Republicano Paulista. E daí que saem essas amizades que ele tinha com Washington Luiz, antes dele ser presidente, né? Com outras pessoas que o defendiam dos tribunais e etc. Não, Afonso, eu não tive nenhuma, que eu me lembro, eu não tive nenhuma questão mediúnica, espiritualista, espírita, assim, que me chamou a atenção nessas pesquisas, né? Nada assim, nenhum fato, pelo menos eu não me recordo agora, nenhum fato assim
que poderia chamar atenção, né? Curiosamente. Muito bem. Você faz palestras sobre o médium Carmine Mirabelli, efeitos físicos e intelectuais. Qual é a receptividade das pessoas? Como as pessoas recebem essa figura tão brasileira, tão paulistana, tão perto de nós, Márcio? As pessoas, no geral, ela depende do meio que nós vamos falar. A pessoa, no geral, no meio espírita, eles gostam da figura humana do Mirabelli, né? Reconhecem que, que ele teve erros e acertos, mas eles gostam da figura humana. Mas, no geral, dentro do espiritismo, é um mínimo percentual que se interessa pela mediunidade de efeitos físicos, pelos fenômenos de materialização, que é outra coisa que eu estudo bastante, eu gosto, e há pouco interesse, né? Um interesse pequeno dentro do meio espírita, que lida com isso, né? Essa é a opinião que eu tenho. Não sei qual é a sua, mas eu sei que você está envolvido com muitas leads de casas espíritas, mas o interesse pela materialização daria uma conversa longa entre nós aqui, né? Por que que o meio espírita se interessa tão pouco pela materialização? Porque muitas vezes é dito, até em salas de aulas, né, de cursos espíritas, que os trabalhos de materialização hoje em dia não são mais necessários, não precisa mais, passou o tempo. Então, tem uma conversa longa sobre o assunto, que qualquer hora seria bom colocar também em pauta. Acho muito interessante e muito oportuno. Agora, eu queria perguntar para você, que as perguntas chegaram aqui da produção, daqueles que sugeriram a sua vinda aqui ao programa. Existe hoje alguma espécie de museu, memorial ou fundação dedicado às obras do Mirabelli, a personalidade dele, a história dele, a memória de Mirabelli, Márcio? Não, Afonso, não existe. Eu sei que o Instituto de Cultura Espírita, eu não sei se ele tem uma ligação com a USE, que até nós fizemos uma aula sobre o Mirabelli outro dia, agora eu não tenho os dados exatamente, mas eles receberam um grande material sobre o Mirabelli, que eu estou até para visitar lá, e eles vão me mostrar, né? Eu não sei se é material inédito, se é alguma coisa repetitiva, mas não há esse museu. O pessoal do Sul, aquele pessoal que descende do Valdo Vieira, que o Valdo Vieira criou um instituto ali, não é espírita, né? Não, eu estive É com lá ele, no Sul. Foz do Teve. Iguaçu. Foz do É. Iguaçu. Eles têm um lugar com algum material sobre o Mirabelli, mas são materiais de jornais antigos, etc. Eu É. não cheguei a ver, São né? recortes. São É. recortes colecionados. Eu estive lá, tive a oportunidade de ver pessoalmente. São recortes, viu, Márcio, de notícias, publicações de jornais antigos que estão colecionados na pasta do médium Mirabelli. Estão lá à disposição para consulta, em Foz do Iguaçu. Uhum. Mirabelli, essa figura tão controvertida. Eu fico pensando, Mirabelli tinha um padrão de vida bastante alto. Ele vivia, o Márcio, eu estou fazendo aqui Aham. um pouco de jornalista. Ele vivia, ele tinha automóvel, numa época que automóvel era um luxo, ao alcance de poucas pessoas. Ele vivia sempre em residências que necessariamente não eram dele, mas eram alugadas, residências luxuosas, confortáveis. Tinha um padrão de vida muito alto, ele vivia muito bem. Será que essa teria sido a causa do estremecimento da mediunidade dele, quando ele misturou mediunidade com a necessidade de se manter, de sobreviver? E o Mirabelli era uma pessoa que gostava muito de viver, né? Ele gostava muito de viver a vida. Dizem os seus biógrafos que ele comprava ternos e depois ele distribuía. Ele não era preso, né? Ele gostava realmente de viver, fumar bons charutos. Não teve essa vida luxuosa como você afirmou, como você comentou, pelo menos das pesquisas que eu fiz. Ele morava em chácara,
em chácaras, aqui no Tucuruvi, próximo. Ele tinha os institutos, que às vezes ele morava embaixo, o Instituto de Pesquisas Psíquicas era em cima, e geralmente os amigos, né, montavam, bancavam. E dizem os seus biógrafos que ele trabalhou no comércio no início da carreira dele, que ele recebeu uma herança de um tio que faleceu, e que ele tinha bens, que ele vendia, comprava, e isso fez com que ele se mantivesse, né, a parte financeira. Agora, os detalhes ninguém sabe, né? Por que que ele envolveu cobrança de questões mediúnicas, as pessoas que se consultavam, que queriam cura, e o que ele prometia ali que talvez possa ter prejudicado realmente a sua mediunidade, né? Para nós é bem claro não envolver dinheiro com mediunidade, para nós espíritas, né? Sem dúvida. Mas essa mistura é perigosa. Os médios de efeitos físicos de outros países, era comum os pesquisadores pagarem por sessões fora do Brasil, né? Eles achavam uma coisa natural. E eles chegaram a pagar para o Mirabelli sessões, pesquisadores de fora, né? Então isso ocorria, era cobrado sim. Né? Pode ser que isso tenha prejudicado, claro, né? Como você disse. Mas diz que até o final da vida dele, mesmo na prisão, ele realizava efeitos físicos. Olha aí, sem dúvida, né, não há que se negar a mediunidade de efeitos físicos e intelectuais de Carmine Mirabelli. Nós estamos trazendo aqui para o programa Conviver, convivendo com a memória dele, uma vida controvertida, cheia de altos e baixos, e que o nosso companheiro Márcio Bellini investigou, pesquisou, publicou livros, um trabalho muito imparcial, mostrando tudo como realmente aconteceu. Ô Márcio, Mirabelli produzia curas, pintava quadros de origem mediúnica, cantava como um tenor, falava mais de 20 idiomas e dissertava com precisão sobre várias línguas. Observando por esse lado, podemos dizer que Mirabelli era, antes de tudo, um intelectual? Ou ele não tinha consciência dessas capacidades e atribuía tudo isso à interferência direta dos espíritos? A segunda opção. Ele mal falava o português corretamente, devia arranhar alguma coisa, talvez no italiano, que era a língua do pai dele, mas ele não tinha essa cultura, não falava outras línguas. E na hora da mediunidade, quando ele entrava em transe, como eles diziam, né, na psicofonia, na psicografia, ele recebia mensagens de outras línguas. E não só mensagem, né, ele manifestava arte. Ele iniciou um período quando ele começou a pintar quadros mediúnicos. Então, diz os amigos dele, biógrafos, que ele se transformava na hora que ele estava pintando um quadro. O rosto, a fisionomia, era outra pessoa. Pintava os quadros rapidamente, e isso durou um período, Afonso. Depois, quando chegou um ponto, ele mesmo falou, né, na psicofonia, algum espírito falou por ele, disse que estava encerrada a fase de pintura, a fase pictórica, como eles falavam, pintura mediúnica, que era uma fase mais uma modalidade mediúnica para provar a existência da espiritualidade, dos espíritos, que não tinham nada a ver com o conhecimento dele. Então, os próprios espíritos trabalharam nele um período e deram um basta. Falou, agora está encerrada a fase de pintura mediúnica, que foi apenas para mostrar, né, mais uma modalidade de mediunidade. Muito bem. Você chegou a ver algum quadro desses, Márcio? Não, somente as fotos que nós temos, né? Só as fotografias. O que era? Natureza morta, paisagens? Ele pintava, às vezes, algumas coisas da praia, do mar. Ele, às vezes, imitava quadros que existiam em outros países, Ah, quadros conhecidos, sabe? Tem uns quadros bem interessantes. O Beijo da Avó. Tem um quadro que tem alguns pescadores ali na praia. Deve ser o litoral de Santos que ele viveu.
Tem um quadro que é a casa do. Diz, né, na descrição, que é a casa do Leon Tolstói, uma casa que ele tinha não a casa que ele vivia, uma casa de campo, alguma coisa assim. Olha só, eu tive a oportunidade também de me deter nessa questão interessantíssima. Mas olha, eu tenho só alguns minutos aqui, Márcio, passou muito rápido, o assunto é muito interessante. Você precisa voltar. Mas você tem alguma informação se o Mirabelli chegou a fazer algum tipo de profecia ou previsão sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje? Ele tinha essa clarividência? Tem algum registro disso? Ele manifestava quase todos os tipos de mediunidade, né? Ele fazia profecias assim de coisas políticas que iam ocorrer. Dizem nos livros que ele acertou algumas profecias. Eu já vi algumas coisas nos jornais que ele fez uma profecia e não se concretizou. Então, assim, como tudo no Mirabelli, né? Ele acertava e errava também. Como nós É. todos. Agora, ele tinha aquela mediunidade de encontrar uma pessoa e falar, nunca viu a pessoa e falar toda a vida dela e acertar, né? O que às vezes desagradava muito a pessoa que recebia esse tipo de informação. É porque ele era bem, no aspecto da espontaneidade, ele era bem italiano, formação assim, bem italiana, bem à vontade, não media palavras. Márcio, eu quero agradecer aqui a você, quero agradecer a Casa do Caminho, de Santana. Ficamos aqui à disposição para continuar esse assunto. Nós nem tocamos nas manifestações de materialização, da ectoplasmia. Precisamos voltar a esse assunto aí. Na produção do programa de hoje, eu contei com Fábio Bettinassi, contamos com Fábio Bettinassi e Alex Monteiro no apoio à produção, Regina Prata na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na edição Edi Pontes e na supervisão Júlio Sena. Minha admiração pelo seu trabalho, volto a dizer e volto a mostrar aqui os livros que você publicou. Não são seus, mas são livros que você tirou do anonimato, tirou da poeira, tirou do esquecimento, livros com muita informação, com muita história. O volume 2 aqui, o segundo volume de Mirabelli, que trata do Prodígios da Biopsíquica, Martírios e Acrisolamento do Médium Mirabelli, o aspecto internacional da carreira de Mirabelli. E temos aqui também Mirabelli, as psicografias, as mensagens do além, recebidas em vários idiomas, e também Honra ao Mérito sobre uma vitória perante a justiça. Esse que eu falei é o primeiro volume. E o terceiro volume, as sessões de materialização promovidas pelo médium Carmine Mirabelli, do qual nosso companheiro aqui presente, o Márcio Bellini, que já falou, não é parente do capitão da nossa seleção vencedora, mas bem poderia ser. Aí os traços aí são de parecência. Eu queria te agradecer, meu caro amigo, por você ter vindo. E olha, numa época que há tão pouca pesquisa de qualidade, você está de parabéns, viu? Você está de parabéns por esse trabalho que eu sei que foi feito com muito sacrifício, com muito empenho. Custou muito para você, materialmente, fisicamente, eu sei tudo isso. E parabéns, porque o Espiritismo merece essa documentação, esse registro dos médiuns que fizeram época, e eu deixo aí as suas considerações finais. Agradeço a você pela oportunidade, por divulgar esse trabalho, né? Assim como a Fundação Casa André Luiz, a Casa do Caminho Santana. E é isso que você falou, né? Trazer de volta essa pesquisa, essa história tão rica, né? Que começou com um volume e terminou em três. Então é uma pesquisa assim muito grande, é muita informação do Mirabelli que nós
não conhecíamos, muito extensa, né? E que, além da história dele, traz todo o contexto do panorama espírita da época, as pessoas que se envolveram, o Carlos Embaçaí, né? Tantos nomes, e isso tudo torna a história muito bacana e importante para nós conhecermos. Meu muito obrigado. Nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Agradeço a participação, as sugestões recebidas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.